Olá, professor, boa noite. Eu sou o Vinícius. A gente vai falar um pouco sobre a manutenção nos anos 2000 e visões atuais sobre sua aplicação. O grupo é composto pelo Luiz Paulo, pelo Reinaldo e por mim. Aqui é uma breve apresentação, resenha e discussão, artigo técnico, manutenção nos anos 2000. Aqui é o nosso sumário, em primeiro ponto, definições, segundo, manutenção na prática, terceira, conclusão. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre as definições agora. Manutenção preventiva. Qual que é a definição de manutenção preventiva? Então, a manutenção preventiva ela tem como característica ser planejada e programada com antecedência. Com qual foco? Com foco de eliminar problemas que possam interromper o processo produtivo da empresa. Assim, você não tem problemas com o processo produtivo, com a parada e tudo mais que envolve esse processo. O segundo ponto é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é um monitoramento para antecipar falhas. Ela permite identificar sintomas iniciais do problema e com isso você consegue fazer a troca daquela peça, daquela máquina que você percebeu o sintoma inicial antes que ela cause falha. Assim você não para seu processo produtivo e sua empresa tem benefícios com isso. A diagnose é o diagnóstico de você fazer tudo isso dentro da sua empresa, nas suas máquinas, com planos e tudo mais. Manutenção produtiva, que está junto com a TPM, com a TMP, que do inglês é Total Product Maintenance, se eu não me engano, algo assim do tipo, que a tradução, né, é manutenção produtiva, manutenção produtiva total, né? Essa é a tradução. Essa manutenção produtiva total, ela consiste em um conjunto de estratégias e procedimentos que vão garantir o pleno funcionamento das máquinas no seu processo produtivo como um todo. Com isso, a sua produção não é interrompida e não há perda de qualidade no seu produto final. Aonde todas essas manutenções atrás, a hora que eu citei, a hora que elas não são feitas e o seu material, desculpa, a sua máquina falha, com isso você tem também uma interferência lá no seu produto final. O produto às vezes vem com má qualidade. Isso tudo está dentro dos nossos planos de manutenção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a manutenção planejada contra a manutenção não planejada. Qual que é a definição, né? O objetivo da manutenção planejada é acabar com as manutenções não programadas, com as paradas indesejadas da produção. Que são ocasionadas, né, por falhas e por quebras dos equipamentos. Então, a manutenção planejada, ela é isso. Ela quer que a manutenção não planejada ocorra. Com isso, a manutenção planejada, você consegue criar através de um plano de manutenção, que com isso tudo, você consegue ter, consegue controlar o tempo, quais equipamentos precisam ser entrar no processo de manutenção, você consegue economizar custos para a empresa e sem interferir no processo final, porque você consegue fazer uma programada de quando vai ocorrer aquela manutenção. Pode virar e falar, minha manutenção hoje, minha produção é até às 5, vou fazer uma manutenção das 5h30 às 6, algo assim. Então, tudo isso você consegue planejar e entrar na conta da sua empresa, economizando custos, o processo de produção não para e tudo isso a favor da empresa. A visão geral agora, né, que seria a questão do custo na manutenção, é o que eu acabei de falar. Entra um pouco do que eu acabei de falar, né? A questão do custo
tem muita empresa que é difícil você inserir essa manutenção planejada lá dentro, porque às vezes para o pessoal isso é uma bobeira. Então espera o equipamento falhar para você poder fazer a manutenção. E com isso acha que está no lucro. Na verdade não está, está no prejuízo, porque como eu disse, é para todo o seu processo de manutenção, de produção, desculpa, se atrasa equipamentos que precisam ser entregues, isso gera multa e tudo mais. Isso é influência do custo que o custo causa na manutenção, né? Então, é difícil você conseguir convencer, né, a diretoria, vamos falar assim, os superiores a você lá na empresa, ao seu responsável, o responsável por isso dessa área, que às vezes um equipamento precisa ser de uma manutenção antes que ele ocorra a falha e fica num valor, um exemplo, de 50 mil. Aí o cara acha, não, que é isso, 50 mil é muito caro, vou jogar isso fora, deixa, isso dura mais 2 anos, não sei o quê, e até que ocorra a falha e o equipamento quebre e acontece toda a perda que existe no seu processo de produção, né? Aqui um pouco sobre visão geral da obra: manter ou reconduzir ou a recolocação do bem no estado do funcionamento correto. Então, o manter ou reconduzir, existe processos, existe avaliações que o responsável pelo equipamento faz, né, responsável pela manutenção faz no equipamento e percebe que isso pode ser feito, não vai prejudicar na sua peça final. O seu equipamento, por enquanto, ele ainda pode ser reconduzido. Agora, existe outros pontos que o equipamento não pode ser reconduzido. Ele tem que ser recolocado no estado de funcionamento correto, ou seja, ser trocada a peça, o que precisa ser feito. Porque com isso, o seu produto lá no final da produção, ele sai com uma qualidade muito melhor do que se você não fizer. Então, existem pontos que você pode manter ou reconduzir, e existem pontos que você deve recolocar o bem no estado de funcionamento correto. Isso que vai falar o responsável pela manutenção da sua empresa. Bem, então vamos começar aí falando então, né, da manutenção na prática, abordando os tópicos de metodologia, a influência do elemento humano, né, a análise do projeto e como os sistemas de apoio podem estar realmente apoiando a prática, né, a rotina de estar de forma preditiva, entendendo a manutenção, analisando pontos críticos e afim. Bem, então inicialmente vamos falar aí da metodologia. A metodologia ao pé da letra é uma forma da gente identificar o qual é importante entender a programação do trabalho, também como a gente consegue fazer inspeção e diagnóstico, sim, mas falando inicialmente da programação de trabalho, é basicamente uma rotina que pode ser criada, seja ao trabalhador, seja pela própria máquina de forma de programação, em que ela tem um ciclo mais reduzido, um ciclo útil em que ela trabalha, que ela consegue estar trabalhando dentro do limite aceitável. Uma programação do trabalho também pode ser relacionada ao trabalhador, no caso, está tendo uma rotina de trabalho relacionada a ele trabalha X horas, o trabalhador específico para manutenção vai estar atuando naquela máquina em X horas por semana, de forma que consiga prever, de fato, potenciais falhas, potenciais demandas dentro da manutenção. Falando da inspeção e diagnose, relacionado também à programação de trabalho, dentro da metodologia é basicamente criar um plano de ação em que você consegue estar ali sempre olhando, analisando o que está acontecendo com a máquina, o que está acontecendo com o processo e o sistema. A ordem de serviço parte também da inspeção e da diagnose, como se fosse uma cláusula, um laudo, qualquer coisa, que você consiga estar transmitindo para o seu time, para a sua empresa, que há um problema, que há uma demanda, que há uma necessidade, que você encontrou alguma coisa, de forma que você consiga comunicar esse erro e quantificar, qualificar ele, para que então um plano de manutenção seja implementado.
Dentro de metodologia, hoje o artigo, por ele tratar de um tempo mais antigo, lá antes dos anos 2000, já tinha muita tecnologia, já tinha muitas práticas de manufatura enxuta, tudo já bem definido, mas hoje a gente tem essas ferramentas já bem definidas, parte da globalização, de qualquer outra forma, uma interação maior entre empresas, isso já é uma realidade hoje também, está fazendo as ordens de serviço. A execução física parte então de uma linha lógica, né, de você fazer uma programação, a inspeção, criar um laudo e enfim a execução física, que é realmente praticamente pôr a mão na massa. Né? A execução física é realmente você realizar a manutenção, porque a manutenção vai ser necessária, parte do laudo, que parte da manutenção, que é uma consequência de manter uma rotina de trabalho. Fugindo um pouco da parte de metodologia, tem a parte das consequências que tem em relação ao elemento humano. Aqui a gente colocou o futuro dos homens em relação à manutenção e às máquinas. O homem, ele tem um grande fator, ele tem um grande papel, né, na manutenção, porque ele é o que executa, e a máquina depende do homem, tanto para a sua manutenção quanto para a sua confecção. O homem, ele tem indiscutivelmente que ele vai ser o operador da máquina, ele vai ser o cara que vai estar ali usando ela todo dia, ele vai ser o cara que depois vai estar voltando ali depois, mas vamos falar do operador. O operador, ele tem grande parte, sim, culpa de uma possível falha na máquina, seja por mau uso, seja por trocar algum parâmetro que é utilizado na empresa no dia a dia, enfim. O tópico em questão se diz um pouco a culpa do elemento humano, que pode sim, porque a máquina ela foi projetada por um homem também, ela tem um fator de falha esperado, mas ela também tem um fator do operador que nem sempre vai estar operando ela de forma que ela deveria ser operada. Isso pode gerar potenciais falhas, potenciais quebras de padrões de operação, que podem sim agravar na necessidade prematura de uma manutenção. E o homem também ele tem grande parte de culpa no projeto, uma vez que uma máquina, longe do operador de fazer mau uso, você mantém uma manutenção já em dia, mas o projeto ele influencia muito na questão de se iremos fazer manutenção ou não. Óbvio que tem que fazer, mas de forma mais prematura ou não. Se eu queria um eixo também engrenagem helicoidal, eu não projeto essa engrenagem de forma legal, eu vou estar usando ali numa rotação que não era esperada ali por exemplo, que veio no datasheet da máquina, enfim, mas está dentro de um parâmetro esperado e tudo mais, e eu tenho esse problema. Então o projeto ele deve prever, ele tem que entender uma realidade, ele tem que ser bem feito, porque ele é uma forma de confiabilidade de uma empresa que compra uma máquina, um maquinário ou qualquer sistema, de que eu não vou ter esse problema de quebra, eu não vou ter uma necessidade de ter um tipo de manutenção para estar sempre ali atuando em cima daquele maquinário, em cima daquela máquina, aí eu tenho que ficar parando minha linha de produção. Então o projeto é uma extra da sua indústria, é um processo que parte muito da confiabilidade de quem faz, porque afinal a empresa compra não querendo ter que fazer essa manutenção de forma excessiva em produtos, né, que são comprados de formas externas, adquiridos aí por meio de terceiros. Por consequência, às vezes sim, as máquinas vão ter algum problema, você vai ter um sistema que é falho, e o artigo prevê, né, que no futuro teríamos mais estoques, teríamos almoxerifados para ter peças sobressalentes, que como é feita a gestão e armazenamento de peças sobressalentes. Se é conhecido como o exemplo do eixo, da engrenagem, que ele vai ter uma vida útil baixa, porque vai estar em um esforço, e realmente é um caso que é feito para quebrar, no sentido de que é previsível, que você tem essa análise já predefinida, é necessário sim ter essa peça de estoque, porque é algo que você consegue qualificado, né, já tem um parâmetro que vai definir quebra, que vai definir um desgaste ali, enfim. Então o estoque serve basicamente para isso, é uma peça que vai quebrar, é um parafuso que se eu preciso ficar abrindo um sapão, em algum momento ele não vai estar legal, eu vou ter que estar fazendo um tratamento naquela entrada do alçapão do parafuso, esse parafuso não me serve mais, eu uso uma bucha, um coxinho, ela não tem mais uma vida útil legal, então sim é necessário ter esse tipo de peça dentro do almoxerifado da sua empresa de forma sobressalente, para você consiga ter material útil
para estar atuando aí na manutenção daquele equipamento. A integração com outras áreas, vamos falar assim, hoje o artigo não prevê isso, mas temos inteligência artificial, que é o apelo que a gente faz na imagem. Você consegue integrar muitos dados e criar uma linha de raciocínio lógica que pense por si. Lá atrás a gente falou do elemento humano, que é previsível, às vezes o que o operador pode estar fazendo de errado, é esperado que um projeto, ou a falha que pode ter no projeto e tudo mais. Enfim, todos os dados podem ser traçados hoje, indo muito contra o que o artigo fala, como um extra aí, e ser qualificado, certo? Porém, o que o artigo propõe é basicamente a integração das áreas, é basicamente fazer um link entre todas as etapas de processo e tentar entender as dores que causam sim uma manutenção mais antecipada, uma manutenção que às vezes você pode estar fazendo de forma preditiva e tudo mais. Comunicar com várias áreas podem se comunicar para atingir um único objetivo. A gente pode trabalhar nessa raciocínio que é uma linha e que você consegue estar prevendo de forma de integrar as áreas, integrar os conhecimentos, integrar as experiências que uma pessoa tem utilizando um maquinário em uma linha de produção para que tudo seja conhecido antes de uma possível falha inesperada. Os sistemas de apoio, hoje falando mais de instrumentação, e também simplesmente do operador que está ali no dia a dia, é uma forma de você estar entendendo o que pode acontecer ali, né, em um sistema, em uma máquina, de forma que você entenda que, novamente, né, que ela vai ter uma falha em algum momento. Hoje, uma maravilha do tempo moderno, né, que foi previsto e que hoje, né, é uma realidade, os usos de sistemas de, por exemplo, acelerômetro, um dinamômetro, qualquer outro tipo de equipamento de instrumentação que consegue estar ali sempre analisando, sempre vendo os parâmetros da máquina e tudo mais, de forma que eu consiga entender uma normalidade de forma mais prematura. Isso é uma realidade hoje, é um acerto do artigo em estar prevendo, né? Os sistemas de apoio são uma realidade que estão sempre ficando mais bem sofisticados e eles ajudam sim a autorregular uma máquina e de forma que eu retarde a manutenção e que não demande necessariamente de estar sempre um time ali analisando e que ele crie parâmetros também para que o operador não se submeta a falha e também podendo identificar de forma prematura falhas no projeto em questão. Estou pela visão geral da obra, né? Agora a gente vai discutir um pouco sobre o artigo para poder fazer uma conclusão sobre tudo que foi apresentado, né? Falando um pouco sobre o estado atual da manutenção, a gente tem uma manutenção preocupada principalmente em não deixar uma linha de produção parar e com isso gerar maiores danos econômicos, né, à empresa. Nesse sentido, a gente tem os três tipos de manutenção, né, que mais são aplicados hoje, que é a corretiva, a preventiva e a preditiva. Nesse sentido, a gente vê que o artigo acertou em cheio, falando sobre esse tema já no passado, né? Hoje, com uma grande produção como a gente tem nas indústrias, fica muito difícil você parar a linha de produção por pouco tempo, porque isso gera enormes perdas para a empresa em termos produtivos, né? Outro detalhe que eu discordo um pouco do artigo é que lá foi apresentado que hoje em dia se teria mais engenheiro de manutenção dentro de uma empresa em relação ao que tinha antes. Não tenho um conhecimento muito técnico sobre os números e tudo, mas hoje com toda a instrumentação que a gente tem, com todos os algoritmos, todas as máquinas, aqui depois eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial também, né? A gente consegue fazer um controle muito forte de tudo que está acontecendo em cada equipamento, sem a necessidade de ter um humano ali, né? Então, talvez nesse sentido, né, como é um artigo um pouco já antigo, talvez ainda não houvesse tanta evolução de computador ainda na época. Então, talvez ainda não fosse possível predizer isso também. Mas eu acho que esse é um dos poucos pontos falhos, né, no artigo, e realmente há algumas mudanças que houveram
daquela época para essa, apesar de não ser tão grande assim a diferença, né? Proporcionaram isso. E comentando sobre isso, né? Já aproveitando o gancho, é interessante observar que como a gente tem toda essa instrumentação, como a gente tem todo um controle por trás de cada máquina, de tudo que está acontecendo, a gente precisa de funcionários, né, que saibam trabalhar com isso. Que saiba olhar como que está a rugosidade de uma peça, que saiba olhar como que está a rotação de uma máquina, de olhar algum gráfico e deduzir alguma coisa dele, né, para poder manter o bom funcionamento da máquina, né. Uma vez que está cada dia evoluindo mais e mais e está se perdendo um pouco daquelas máquinas manuais, né, como torno manual, por exemplo. Então, e apesar de existir técnico e de ter muita gente com formação no Brasil, eu imagino que um dos maiores problemas hoje com relação à qualificação seja realmente a qualidade, né? A gente vê muita empresa tendo que importar mão de obra para poder suprir alguma necessidade que ela tem, porque às vezes até tem gente formada na área, mas a pessoa não tem tanto conhecimento, ou talvez ficou alguma defasagem na formação dela, e isso acaba atrapalhando o andamento da empresa e acaba atrapalhando a manutenção, né? Porque uma das coisas que foi comentada lá é sobre existirem funcionários que acabam por serem ativos na máquina, né? Pegar e saber fazer uma pequena manutenção, saber a hora certa de algum dado que ele viu, algum gráfico, algum número. A partir disso, já mandar para um superior se for alguma coisa que não caiba a ele fazer e já reportar, né, a necessidade de uma manutenção de uma forma talvez um pouco preventiva, né, não deixando chegar na parte a ser corretivo. Então isso acaba atrapalhando muito o andamento. Por último, comentando um pouco sobre inteligência artificial, é, é interessante observar que hoje, né, isso, se você tiver um bom histórico, né, de dado de cada máquina, se você tiver uma boa instrumentação, como já foi falado antes, a inteligência artificial ela te ajuda a ter um controle maior e como ela é algo artificial e mais prático de lidar, ela consegue lidar com alguns modelos matemáticos, né, de aprendizado e a partir disso você consegue predizer, né, erro, o que é muito bom para manutenção preditiva, uma vez que ela está tentando trocar peças e ser mais incisiva em cada decisão, não com base na vida útil, né? Porque às vezes, como a vida útil está muito relacionada a um dado estatístico, às vezes você poderia utilizar a máquina por mais tempo sem trocar naquela data ou naquele momento que a manutenção preventiva diz, né? E isso é muito bom para a gente poder economizar no futuro com trocas de peça ou às vezes diminuir, né, a necessidade de ficar abrindo máquina, o que pode causar algum defeito ou algo assim. Bem, a apresentação fica por aqui. Obrigado.